O Samuel S. falou aqui: professor, fala sobre a perseguição dos cristãos no primeiro século. É mais provável que tenha sido verdade ou a maioria são histórias criadas? No primeiro século, você fala das perseguições de Nero, por exemplo, das perseguições ali de Plínio, né, ali já na virada para o segundo século. Então, tem um livro sobre isso chamado. Um livro recente, eu acho que é da Cândida Moss, sobre essa literatura de martírios, né? E que ela coloca, ela lê isso com muito ceticismo, essas histórias. Mas assim, certamente houve perseguição a cristãos nos primeiros séculos. Isso aí é inquestionável, porque a gente tem, por exemplo, a carta de Plínio, um governador da Bitínia, na Ásia Menor, no Império Romano, que manda uma pergunta pro. Manda uma carta pro imperador para pedir orientações para como levar a cabo juridicamente a questão dos cristãos que estão sendo levados para os tribunais por populações locais ali na Ásia Menor, na região da Bitínia. Então, há perseguição, há execução de cristãos nos primeiros séculos, isso sem dúvida. A questão que se coloca historicamente é quão exagerada é a literatura de martírio dos primeiros cristãos. Porque os textos que a gente tem sobre esses martírios são dos próprios cristãos. Né? Então, por exemplo, as histórias de perpétua felicidade, essas histórias são tradicionais, né? De cristãos lançados às feras em anfiteatros. Será que isso realmente era muito numeroso, era muito frequente, ou há uma espécie de exagero na documentação? Eu imagino que sejam as duas coisas, né? É natural que haja um exagero nesse tipo de coisa. O grupo que está sendo perseguido, você não pode cobrar de um grupo que está sendo perseguido, que está tendo pessoas executadas ali da sua comunidade, que eles sejam calmos, neutros, né? Tipo assim, estão nos perseguindo, mas estão perseguindo os celtas também, estão perseguindo outros cultos de mistério, então assim, não somos... Não, os caras não vão falar isso. E com razão. Eles estão sendo perseguidos, eles vão militar a sua causa, né? Que é deixarem eles de serem perseguidos. Os celtas que lutem a sua luta, né? Então, assim, é claro que vai haver um exagero e uma espécie de hiper-representação das perseguições cristãs nos documentos cristãos. Agora, isso parte de um lastro histórico real de perseguições. Aí, quanto de exagero que há, qual que é a porcentagem de exagero que é feita, né? Aí isso já é mais difícil de avaliar historicamente. Né? Mas tem um livro que eles. Como é que chama? Acho que é da Cândida Moss. Deixa eu ver aqui se eu acho. Cândida Moss. Eu acho que é dela. Isso, é dela mesmo. É uma historiadora americana, né, chama Cândida Moss, M-O-S-S, que chama The Myth of Persecution, o mito da perseguição. How Early Christians Invented a Story of Martyrdom. Como que os cristãos antigos inventaram uma história de martírio. E aí o que ela faz, na minha leitura, é pesar a balança demais para o outro lado. Então, se há um peso de um exagero cristão, de um superdimensionamento da perseguição aos cristãos nos primeiros séculos, ela, para ajustar a balança, ela põe muito peso do outro lado, transformando a questão das perseguições como praticamente algo trivial e desimportante, que eu acho que não foi. Né? Não por acaso é um tema tão recorrente nos documentos cristãos antigos por séculos. Né? Então você pega textos do segundo século, do terceiro século, e até ali do início do quarto século, bem no início, né, mas principalmente do segundo e do terceiro, o tema do martírio ele é muito, muito, muito frequente. Então, assim, certamente era uma questão muito importante para os cristãos ali, era uma questão importante até para a burocracia jurídica do Império Romano, a ponto de Plínio consultar o imperador a respeito. Mas certamente vai ter uma elaboração exagerada e lendária, muitas vezes, né, exagerada, com uso retórico, né, para avançar a certos pontos doutrinais, de tradições específicas cristãs e por aí vai. Enfim, mas depois vale também um vídeo sobre essa questão. Né? Eu já fiz aqui no canal um vídeo mais antigo sobre por que os cristãos foram perseguidos em Roma. Depois procurei, tem um pouco sobre isso. O Marcelo falou que o que acontecia com as figuras derrotadas nos grandes debates teológicos nos antigos concílios. Por exemplo, o debate sobre se Jesus era ou não era Deus. Lembro de ouvir falar que os vencidos foram excomungados, mas o resultado era sempre tão duro. Deixa eu ver aqui, o resultado era sempre tão duro assim? Olha, eu não sei assim caso a caso, né? Mas eu sei que no caso do Concílio de Nicéia, que não estava discutindo se Jesus era Deus ou não era Deus. O Concílio de Nicéia, a principal questão é relacionada à controvérsia do arianismo. Para Ário, para os arianos, Jesus era Deus.
Ele só não era consubstancial e coeterno com o Pai. Mas ele era Deus, ele era divino, mas eles explicavam isso de uma forma diferente. E o Ário, ele é sim. Ário não era um bispo, né? Mas você vai ter dois bispos que vão ser exilados, que se posicionam a favor do Ário, porque o Ário não participa, né, do Concílio de Nicéia, porque ele não era bispo, ele era um presbítero, se eu não me engano. E o que acontece com o Ário? O Ário também é exilado, né? O Ário é exilado, acho que ele vai para uma ilha, não lembro qual agora. E, e depois, quando Constâncio, acho que é Constâncio, assume o império, ele é um ariano, é um imperador ariano, aí o arianismo volta a ter grande força, acho que é Constâncio II, o arianismo volta a ter grande força no institucional, né, grande apoio do Império Romano, então a história continua. Mas assim, a tendência é essa, né, a pessoa ser excluída. Se você faz um concílio e define que seja anátema quem discorda, então se você mantiver a sua opinião contrária do concílio, você vai ser anatemizado, né? Você vai ser amaldiçoado, excomungado e até exilado em alguns casos, né? Medidas políticas vão ser tomadas contra você, porque, de novo, religião e política nesse contexto está bastante integrado, né?